Olá, amigos da Editora Atualizar, estamos aí em mais uma aula de Direito Administrativo, professor Eduardo Tanaka, e vamos começar a falar da administração direta e indireta, tá? São várias aulas e nessa aula vamos apenas dar uma introdução, vamos falar da desconcentração e descentralização, para aí sim a gente entrar em o que é autarquia, o que são empresas públicas, assim por diante, beleza? Bom, imagina que nós temos o Estado. Quando eu falo Estado com letra maiúscula, né? Não estou falando de Estado, necessariamente de Estado-membro, pode até ser de um Estado-membro, tá? Mas eu falo Estado, estou falando da União, estou falando dos Estados-membros também, estou falando dos municípios, né? Todos eles são entes, né? Estou falando também do Distrito Federal, né? Está lá na Constituição, né? União indissolúvel, né? Da União, Estados, municípios, Distrito Federal. Beleza, então vamos partir do exemplo da União. A União, gente, ela é uma pessoa jurídica de direito público. Falei para vocês já, né, do Estado, né, tem personalidade jurídica de direito público na primeira aula. Então imagina que você, né, obviamente uma abstração, né, mas aqui eu vou fazer uma pessoa. Essa pessoa aqui não é uma pessoa física, tá? É uma pessoa jurídica de direito público. Tá aqui essa pessoa, né? Beleza. Então nós temos aqui a União, por exemplo, né? Administração direta. E você sabe que eu, assim como você, dentro da nossa Constituição física, né, nós temos órgãos aqui dentro. Não temos órgãos? Tem diversos órgãos aqui, né? A minha língua é um órgão, né? O coração é um órgão. Vários órgãos nós temos. Olha aqui, essa pessoa jurídica de direito público também tem órgãos. Imagina se tivesse um órgão só, uma coisa só. Imagina se no mundo todo mundo quisesse ser médico, por exemplo. Todo mundo, no mundo inteiro quiser ser médico. Ah, eu quero ser médico, né? E aí? Ia ser difícil, né? A gente tem que repartir as competências, né? Olha, tem gente que quer ser médico, é importante. Tem gente que quer ser agricultor, importantíssimo para produzir as comidas, né? Senão faltaria comida. Tem gente que quer ser professor, muito importante. Então, é mais ou menos por aí. Imagina se você tem uma administração que ela quer fazer tudo, né? Essa pessoa jurídica quer fazer tudo sem repartir as competências, é meio complicado. Então, para ela otimizar, isso é uma questão de lógica até, né? Uma questão de administração até, para você otimizar, você tem que repartir as competências, assim como onde você trabalha, né? Você tem divisão de tarefas, onde você mora aí na sua casa, né? Cada um faz alguma coisa, você tem a divisão de tarefas. Da mesma forma, nós temos a distribuição interna de competência, né? Então imagina que essa pessoa jurídica tem diversos órgãos, né? Assim como nós somos formados de órgãos, diversos órgãos aqui é um órgão, esse aqui é um outro órgão, opa, é aqui, por exemplo, né? Você tem um pulmãozinho, olha que bonitinho, tá vendo? Você tem o quê? Você tem esse trem aqui que parece um feijão, como que é? É o rim, né? Então imagina que você tem diversos órgãos, aparelho digestório. Bom, obviamente é uma abstração, né? Então você tem diversos órgãos. Órgão é pessoa, gente. Você já viu um coraçãozinho sair andando por aí? Não, né? Órgão não é pessoa. Órgão não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é a União, é o Estado. Esse sim é uma pessoa, esse cara aqui, né? O Estado, né? Esse cara aqui é o Estado, né? Por exemplo, a União é uma pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica de direito o quê? Público ou privado? De direito público, beleza. Então a União, que é esse cara aqui, é uma pessoa jurídica de direito público. E tem diversos órgãos mesmo, né? Nós temos, por exemplo, o Ministério da Fazenda, né? Que é o Ministério da Fazenda. Tem o Ministério do Trabalho, da Previdência Social, né? Você tem o Ministério da Saúde. Ela vai distribuindo as suas competências. Dentro do Ministério da Fazenda você tem outras coisas ali, tem Secretário da Receita Federal,
Dentro da Secretaria da Receita Federal você tem o quê? Tem as delegacias da Receita Federal. Então, é só imaginar aqueles organogramas que você já viu, né? Você tem uma coisa assim, né? Assim, assim. Então, você tem o Ministério da Fazenda, que tem a Secretaria da Receita Federal, né? A RFB, que tem as delegacias da Receita Federal. E existe o quê? Existe uma subordinação, uma hierarquia entre esses órgãos também, né? Então, além de haver essa distribuição interna de competências entre esses órgãos, né? E competência, cada um vai fazer uma coisa diferente dentro de sua especialidade, haverá também uma relação de subordinação, uma relação do quê? De hierarquia, um órgão mandando no outro órgão. Tranquilo? Muito bem. Então nós temos aqui que o ente, Estado, a União, por exemplo, é uma pessoa jurídica de direito público. E o órgão, gente, órgão tem personalidade jurídica? Não, o órgão não é pessoa. Não tem personalidade jurídica. Beleza? Não tem personalidade jurídica. Legal, então você não esqueça jamais. Só lembrar desse desenho aqui, você acerta um monte de questão. Daqui a pouquinho até vai comentar algumas questões. O órgão não tem personalidade jurídica. Muito bem. Muitas vezes também, né? A União, para não ficar muito inchada, ela prefere às vezes criar uma outra pessoa jurídica. Ela cria através de lei, artigo 37, depois a gente vai ver, da Constituição, né? Ela cria outras pessoas jurídicas para poder ajudá-la nesse mister, né, de governar, né, de colocar a máquina pública ali, né, em andamento, tá? Então, o que ela faz? Ela pode criar uma pessoa jurídica nova. Então, antes de criar, o que eu estou falando até aqui é desconcentração. Desconcentração é isso. É você criar órgãos. Esses órgãos, diversos órgãos, e existe uma relação de hierarquia entre si. A desconcentração é a distribuição interna, então, de competência, tá? Como diz o nosso amigo administrativista alexandrino, tá? E aqui nós temos, então, quando ela quer criar uma outra pessoa jurídica, a gente vai chamar de descentralização. Descentralização, ela vai criar outra pessoa jurídica. Aí nós saímos do poder central, da administração direta, isso aqui é administração direta. Quando ela cria uma outra pessoa, ela está criando ali um ente da administração indireta, né? Por exemplo, uma autarquia. A autarquia mais famosa, mais querida, você sabe qual que é, gente? Né? Acho que todo mundo já ouviu falar, é o INSS, né? Instituto Nacional de Seguro Social. Está ali. Então ela cria, vamos criar uma autarquia aqui, uma outra pessoa jurídica, né? Até colocar aqui umas trancinhas aqui para dizer que é uma outra pessoa aqui, né? Uma outra pessoa diferente daquela, né? Uma outra pessoa jurídica. A função aqui dele vai ser distribuir benefícios previdenciários, por exemplo, né? Ah, Tanaka, dentro dessa autarquia pode haver desconcentração? Pode. O INSS pode ter órgãos também, assim como qualquer pessoa. As pessoas não têm órgão, essa pessoa jurídica pode ter órgãos, né, dentro delas, agências da Previdência, gerência executiva, assim por diante, tá? Então, e órgão, como você sabe, não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica, neste caso aqui, é a autarquia, é o INSS no nosso exemplo, tá? Então, esse aqui, a autarquia, ela também ela é uma pessoa jurídica, nesse caso, de direito
Direito público ou privado? Público. Muito bem. A pessoa jurídica de direito público que pode ter órgãos. Então, ela desempenha alguma das atribuições do Estado por meio de outra pessoa, né? O Estado, ele quer fazer diversas coisas, mas algumas coisas quer criar pessoas para desempenhar algumas de suas atividades, como, por exemplo, nesse caso, concessão de benefícios previdenciários, aposentadoria, assim por diante. Então, uma outra pessoa jurídica de direito público, nesse caso, uma autarquia, que vai fazer a concessão. Poderia o Estado criar um órgão para fazer a concessão de benefícios? Poderia, sem problema nenhum, né? Se for uma opção do governo naquela determinada época, né, de criar, né, de fazer uma lei e criar essa pessoa jurídica aqui, essa autarquia, para desinchar o Estado, né? E uma autarquia, então você tem aqui, verifica que na desconcentração você tem apenas o quê? Uma pessoa, né? Que é essa aqui. Na descentralização, você tem uma pessoa criando outra. Você tem o criador e a criatura. Então, você tem a administração direta, que o Estado, né, essa pessoa criando uma outra pessoa. Então, você tem o quê? Duas pessoas no caso da descentralização. Vou até fazer aqui um murinho aqui, né, para a gente separar o que é desconcentração, o que é descentralização, né? Então você tem aqui duas pessoas, o criador e a criatura, tá? Beleza. Outra coisa importante é que não há relação de hierarquia, tá? Não há relação de hierarquia. O que existe, o que é? É um controle ministerial. Um ministério vai fazer a fiscalização, o acompanhamento, para ver se ele está cumprindo as leis, para ver se ele está trabalhando de forma adequada. Nesse caso concreto, nessa autarquia chamada INSS, quem é que faz o controle sobre essa pessoa? É o Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Antes era só o Ministério da Previdência Social, né? Hoje já é Ministério do Trabalho e Previdência Social, tá? Então existe um controle. Essa pessoa aqui, criada, ela é vinculada a um ministério, tá? Então o ministério faz um controle, e essa pessoa jurídica de direito privado, ela é vinculada ao ministério. Beleza? Então, descentralização é isso. Criação de outra pessoa que desempenha alguma das atividades do Estado por meio de outra pessoa, como diz Alexandrino. Existe então um controle, né? Porque ela é vinculada a um ministério. Então, quem controla essa pessoa jurídica, essa autarquia, essa administração indireta, nesse caso do INSS, né? É o Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Tranquilo, pessoal? Bom, e aí fica fácil de você, né, de a gente falar brevemente o Decreto-Lei número 200 de 1967, que foi recepcionado, né, pela Constituição Federal, para a nossa atual Constituição, que fala o seguinte, ó, a administração, artigo 4º fala, a administração federal compreende, inciso 1, a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República, dos Ministérios, e a administração, então, inciso 2, a administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Quais são as categorias? A autarquia, que nós já falamos, vamos aprofundar na próxima aula, que é a autarquia, tá? Empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, beleza? Ela é considerada, então,
administração indireta. Muito bem. E aí nós vamos fazer alguns exercícios, né, para ver se você fixou bem aqui. Deixa eu só ver. Beleza. Então, tá aqui um exercício interessante, caiu no ano passado aqui, Defensor Público Federal, né? Com CESP, se vai responder certo ou errado, considera-se desconcentração a transferência pela administração de atividade administrativa para outra pessoa física ou jurídica integrante do aparelho estatal. E aí, pessoal, tá certo ou errado? Não. Essa transferência aqui é a descentralização. Desconcentração é essa distribuição interna de competência. Então está errada. Vamos ver a segunda questão. A respeito da organização administrativa, julgue os próximos itens. Configura hipótese de descentralização administrativa a criação de uma eventual Secretaria do Estado das Aquisições do DF. Ah, tá. Está falando que descentralização é a criação de uma Secretaria de Estado. Não, Secretaria de Estado é órgão, né, pessoal? Né? Quando você cria ministérios, secretarias, ministério em nível federal e em nível estadual você tem as secretarias. Quando você cria, em nível também do DF, Distrito Federal, a secretaria. Quando você cria uma secretaria, você está o quê? Você está desconcentrando e não descentralizando. Você não está criando uma pessoa jurídica nova, você está criando um órgão novo. Então, por isso está errado, né? Mais uma questão. Julgue interseguir, referência a autarquias federais. A criação de uma autarquia é uma forma de descentralização por meio da qual se transfere determinado serviço público para outra pessoa jurídica integrante do aparelho estatal. Tá certo. Né? Praticamente transcreveu, né? Conceituou que seria aí, né, a criação de uma autarquia. Você tem a transferência, né, a criação de uma pessoa jurídica de direito público, né, e nisso você transfere, como diz aqui, transfere determinado serviço público para outra pessoa jurídica que é integrante do aparelho estatal. Outra questão, a desconcentração administrativa consiste no desmembramento de órgãos públicos. Até aí tudo bem. Mas para a criação de diversas pessoas jurídicas, as quais se distribuem competências mantidas ligadas por um vínculo de subordinação ao órgão originário. Ele fez aqui uma bagunça, não é verdade? Ele começa bem, falando da desconcentração, né? Desmembramento de órgãos públicos, mas para a criação de outra pessoa jurídica, né, as quais distribuem competências mantidas ligadas por um vínculo de subordinação, né, de subordinação, não existe subordinação com a administração indireta, em si um controle, uma vinculação. Então, por isso está errado também, né? Não há que se falar em criação na desconcentração, não é verdade? Só na descentralização, aí sim. Mais uma questão. Toda pessoa jurídica da administração pública indireta, beleza? Embora não se subordine, não tem subordinação, vincula-se a determinado órgão da estrutura da administração direta, estando assim sujeita à chamada supervisão ministerial, tá certo, né? Um controle, tá? Então você tem essa pessoa jurídica é vinculada a um órgão, né, chamada como supervisão, conhecido aí, esse controle conhecido como supervisão ministerial. Então está certa essa questão. E por final, mais uma questão CESP diz: os órgãos públicos não são dotados de personalidade jurídica própria. E aí, gente, o órgão público tem personalidade jurídica própria? Não, o órgão não é pessoa. Nunca ninguém viu um coraçãozinho, um rim sair correndo por aí, não é verdade? Não tem personalidade jurídica própria. O órgão é órgão, acabou. Ele compõe a estrutura do Estado, compõe a estrutura da administração direta. Ou
também você pode ter nas autarquias órgãos também. Então, a gente vai compor o quê? Nesse caso, a estrutura do INSS, da autarquia, da pessoa jurídica de direito público. Beleza? Então, o órgão não tem, coisa importante, já caiu diversas vezes em concurso, lembrar que o órgão não tem personalidade jurídica própria. Até está lembrando de uma questão agora, que caiu um tempo numa prova do INSS, falando do INSS, falando, o INSS tem sede em Brasília, bababá, é órgão, não sei o que lá, é um órgão que tem sede em Brasília, bababá. Tá errado, o INSS não é órgão, né, pessoal? O INSS, ele é a autarquia aí, para quem for aí prestar a prova do INSS. Tranquilo, pessoal? Então é isso aí, continue nos acompanhando. Se você gostou, dê um curtir aí, né? Fale para os seus amigos, né? Comente com os seus amigos sobre esse projeto maravilhoso que vocês estão vendo. Nós temos agora o professor Washington de informática que está conosco, o professor Marcos de administração também, né? Dê uma olhada nas aulas deles, e nossos professores queridos, o professor Wilson de português, o professor Emerson Bruno de constitucional, tá? E minhas aulas também, minhas aulas que falam sobre direito previdenciário. Nós temos lá uma playlist, um curso completo de direito previdenciário para vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal, um grande abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.